Fala, meus queridos. Vamos aqui continuar nossos estudos. A gente estava estudando sobre funções, né? Fazendo só a recapitulação. Estudamos funções. O que nós estudamos mais? Foi a noção de função como relação de conjuntos definidos por fórmulas, né? Nós avaliamos se a função é ou não é só através dos diagramas, né? Fizemos o valor numérico, calcular os valores de fx, f de 1, f de 0, o domínio, contradomínio e imagem. Nós fizemos isso tudo, né? Isso é bem importante a gente trabalhar nisso, porque são definições de funções, né? São os primórdios da função, a gente precisa saber. E outra ferramenta também que a gente precisa saber, trabalhar com funções, é a ideia de gráfico. A gente vai trabalhar com gráficos. Então, para estabelecer uma relação correta, né, de funções e analisar as funções, é importante a gente saber fazer o gráfico, traçar esse gráfico da função. Então, como que eu traço o gráfico da função? Eu preciso saber utilizar o plano cartesiano. Então, a gente vai rever, essa aula vai ser rápida, né? A gente vai rever como faz o plano cartesiano, como você mexe com o plano cartesiano. E é importante a gente frisar esse detalhe, porque o plano cartesiano é corriqueiro do aluno errar, marcar o ponto errado, inverter a ordenada pela abscissa, né? Você vê que a abscissa é o eixo X, a ordenada é o eixo Y. Quando você vai marcar o ponto, você inverte as coordenadas, o ponto fica errado. Então essas dúvidas são bem corriqueiras. Então a gente precisa saber como que a gente faz isso certinho para não errar, tá certo? Então vamos relembrar aqui a ideia de plano cartesiano. Então o que a gente vai fazer? O plano cartesiano está na página 56 do livro. Se você quiser acompanhar, abre o livro lá na página 56, que tem toda a explicação lá. O que a gente vai estudar hoje? As propriedades, né? Vamos estudar as propriedades, o que é para-ordenado e fazer atividades. A gente precisa fazer atividades para ficar bem treinado nisso aí. Beleza? Então, o que é os eixos coordenados, né? O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é formado por dois eixos, né? Horizontal e vertical, que nós chamamos de eixos ortogonais, né, do plano cartesiano. Eles se cruzam aqui formando 90 graus, né? Eles são perpendiculares. Então, deixa eu apagar isso. Eles são perpendiculares formando 90 graus, né? Então, esses dois eixos aqui, você precisa entender. No plano do papel aqui, formam 4 regiões, né? 4 regiões específicas. Essa região aqui, essa região aqui, essa região aqui. Opa, passou. Vou apagar. Essa região aqui e essa região aqui. Tá vendo? 4 divisórias, como se fosse 4 canteiros, né? Se você quiser ampliar isso aí, como se fosse 4 currais, né? Então, os eixos coordenados, né? No cruzamento entre os dois eixos, nós chamamos aqui da origem do sistema, né? É o ponto 00, a origem do sistema. O eixo da horizontal nós chamamos de eixo X e o eixo vertical nós chamamos de eixo Y. Você percebe que não tem nenhuma novidade nessas ideias, né? O eixo X tem nome, nós chamamos de eixo das abscissas. Então, qualquer atividade que tiver escrito lá, relacione a abscissa tal, tudo que está falando abscissa é relativo ao eixo X, o eixo horizontal. E tudo que fala ordenada, não confunda com coordenada. Tudo que fala ordenada, né, é relativo ao eixo Y. Então, abscissa é relativo ao eixo X e ordenada é relativo ao eixo Y. Tá certo? Então, estes são os eixos coordenados. Para que a gente precisa saber essas coordenadas? Porque o plano cartesiano é um plano de 2 dimensões.
Então, nós temos a dimensão do eixo x e a dimensão do eixo y. Que o eixo x é chamado de eixo das abscissas e o eixo y é chamado de eixo das ordenadas. Então, a gente não pode esquecer desses detalhes. Então, a abscissa é relativa ao eixo x e a ordenada é relativa ao eixo y. Como que é o plano cartesiano? Observe. São duas retas numeradas. Essas duas retas tendem para o infinito. Observe aqui, ó. Tem uma setinha aqui, ó, que tende para o infinito. Aqui vai para o infinito, aqui vai para o infinito e aqui vai para o infinito. Né? Então, segue infinito para os dois pontos. Lembra da origem que corta no zero? Por que a gente fala a origem? Dos dois eixos, do x e do y, é o ponto de partida de valores. Então, o eixo x, como sendo uma reta numerada, o cruzamento com o eixo y, né, nós chamamos, né, de origem. Observe que para a direita está marcado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e vai, infinito. 6, 7, 8, 9, 10, infinito. E para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aqui também infinito para a esquerda. Então, os eixos são numerados nesse sentido. A partir do eixo y para cá, né, são os valores positivos, e para cá, os valores negativos. E do eixo y é o mesmo esquema. Para cima são os valores positivos, e para baixo são os valores negativos. Então, acho que eu fiz aqui as marcações, tudo direitinho, tá vendo? O eixo x para a direita é marcado os valores positivos, são todos positivos. Para a esquerda são os valores negativos. O eixo y para cima, né, são os valores positivos e para baixo são os valores negativos. Né? Então essas são as propriedades, né, do plano cartesiano. Ele é feito, né, para marcar pontos. Né? O que seriam esses pontos? Né? A gente vai ver daqui a pouco. E o que são quadrantes? Lembra as regiões que nós formamos ali, na interceptação das duas retas? Não formamos 4 regiões do plano? Essas regiões nós chamamos de quadrantes. Né? Então, ó, como que eu numero os quadrantes? É importante a gente saber isso porque se eu falar só o quadrante, você identifica em que região que o ponto está ou que uma reta está, que é importante fazer isso. Então, os quadrantes são numerados da seguinte forma. Aqui é o primeiro quadrante, que é determinado, né, por esse pedaço aqui. Esse é o primeiro quadrante. Deixa eu apagar aqui. Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, ó, essa região aqui, ó, formada por esse pedaço aqui, dessas duas retas, chamamos de primeiro quadrante. O de cá é o segundo quadrante. Aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante. Né? Então, essas são as 4 regiões do plano cartesiano. Primeiro, segundo e terceiro e quarto quadrantes. Né? Sempre nessa ordem aqui. Né? No sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Beleza? Tá tranquilo aí? Eu acho que eu não falei nenhuma novidade. Vocês estudaram isso ano passado e podem tirar isso de letra. Né? Agora vamos ver o que é par ordenado. Todos os pontos que nós marcamos no plano, nós chamamos de par ordenado. Por que é par ordenado? Vamos pelo nome. Par é uma dupla de valores. E ordenado quer dizer o quê? Que tem ordem. Então, qualquer ponto que eu marcar no plano, ele vai ser um par. E vai ser ordenado. Por que é par? Porque tem 2 valores. Tem o valor relativo à abscissa e tem um valor relativo à ordenada. Né? Por isso que é par. E o ordenado porque é sempre na ordem. Né? Precisa ser da ordem, tem que ter ordem. Então, sempre os valores de x primeiro, depois o valor de y. Então, por exemplo, esse ponto aqui marcado no plano. Né? Esse ponto nós chamamos de par ordenado. Por que ele é par? Porque ele tem um valor, né, relativo ao eixo x, que é o valor que está na direção do eixo x. Tá vendo? Então, ó,
esse pontinho aqui, ó, que tem os valores que está na direção do eixo x, é assim que a gente identifica o valor dele, e também do eixo y. Né? Então nós podemos chamar esse ponto P que tem as coordenadas x e y na ordem. Por que é par? Né? Par, dois valores, x e y, e ordenado porque está na ordem x e y. Sempre x primeiro, depois y. Né? Então, para a representação de qualquer ponto, você vai sempre ter o valor de x e o valor de y. Nesse caso aqui, como já tem a malhazinha bonitinho, dá para identificar qual é o valor numérico desse ponto aqui. Por exemplo, qual é o valor de x desse ponto aqui? Observe aqui, ó. O ponto está na direção de quem em relação ao eixo x? Está na direção do 1. Então, ó, o valor de x dele aqui, ó, é 1. E ele está na direção de quem aqui? Do eixo y, ó. Na direção do 2. Então, o valor numérico desse par ordenado é o 1, 2. Feio pra caramba, olha. Vou apagar essa. Ficou assim, ó. 1, 2. O valor numérico desse ponto aqui, né? Que é 1, 2. Então, ó, vamos para o GeoGebra. O que é o GeoGebra, né? Um aplicativo aqui de geometria. Que é fácil de identificar aqui, mostrar pontos, né? É muito interessante mexer com GeoGebra, né? Tem aqui os eixos coordenados, né? O valor de x, né? O eixo de y. Nós vamos marcar alguns pontos aqui e identificar as suas coordenadas, né? Vou marcar alguns pontos aqui, ó. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G, ponto H, vou botar o ponto I aqui, vou botar o último aqui, tá vendo? Então, ó, todos esses pontos aqui são pares ordenados, né? Então, são pares ordenados e tem coordenadas, né, de x e de y, sempre na ordem. Então, vou começar a identificar botando os rótulos aqui. Você vai entender, vai observar os valores de cada ponto aqui que o programa dá automaticamente. Então, vou botar o rótulo aqui, ó, exibir o valor do ponto A. Olha lá. Que ponto que é? 0 e 0. Por que esse ponto chama 0, 0? Porque ele está em cima justamente da origem do sistema, onde o ponto de valor de x é 0 e o valor de y também é 0. Então, é sempre nessa ordem, valor de x e valor de y. O ponto B, vou exibir o rótulo dele aqui, né? Já dá para saber qual que é o valor dele, ó. Vamos pela malha aqui, ó. Sempre primeiro o valor de x. O ponto B está na direção de qual valor? Do 2. Então, o B tem valor 2 de x e quanto de y? 2 também de y. Então, nesse caso aqui, né, é 2, 2. O valor de x é 2, a abscissa vale 2 e a ordenada vale também 2. Cadê o C? Aqui é o C. Né? O C está em cima do eixo y. Então, você vai fazer o mesmo esquema. Em relação ao x, ele está na direção de quem? Do 0. Então, a abscissa dele vai ser 0. E qual o valor de y? Ele está em cima do menos 2 perfeitamente. Então, esse ponto vai ser 0 e menos 2. 0 de x, porque está na direção do 0 do x. E menos 2 de y, porque está sobre o menos 2. O ponto D, também em cima do eixo. Né? Na direção do eixo x, ele está em direção de qual número? Do 0. No caso, do menos 4. Do eixo y, que está na direção do 0. Então, como é a abscissa primeiro, então vai ser sempre menos 4 e 0. Vamos ver aqui o ponto E. Está na direção do eixo x aonde? Do menos 2. Não, do eixo y, menos 2. E do eixo x, tá, menos 4. Então, esse ponto E vai ser menos 4 e menos 2. Que sempre é o eixo x primeiro. Então, vou exibir o rótulo dele aqui. Menos 4
menos 2. O F está onde? Aqui, ó. Ponto F. Né? Ele está na direção do eixo X, na coordenada 3, e na direção do eixo Y, na coordenada menos 1. Então, exibindo o rótulo aqui, vai ser 3 e menos 1. Sempre X primeiro e Y depois. Tá vendo? Isso é fácil, é simples de fazer. O G na direção do eixo X, menos 2, e na direção do eixo Y, 2. Então, aqui, o valor, menos 2 e 2. O H na direção do eixo X, menos 2, na direção do eixo Y, também menos 2. Então vai ser menos 2, menos 2. Voltando quem? O I está no eixo Y aqui, né? Vai ficar 0 e 1, né? 0 de X e 1 de Y. E o J vai ser 6 e 0. 6 de X e 0 de Y. Né? Então, algumas observações que são importantes. Todo ponto que está no eixo sempre vai ter uma coordenada 0. Ó, o A, que está na origem, 0, 0. Esse ponto I, 0 e 1. Então, ele está no eixo Y. Né? O ponto C, 0 e menos 2. Então, ele está no eixo Y. Quando o ponto está no eixo X, a coordenada de Y é 0. Por exemplo, do J, X é 6 e o Y é 0. E do D, o menos 4 é de X e o Y vale 0. Então, toda vez que o ponto está no eixo, uma das suas coordenadas vai ser 0. Show? Tá tranquilo até aí? Então, vamos aqui, ó. Em relação aos quadrantes, né? O ponto B está no primeiro quadrante, né? Vou trocar a cor do B aqui. Está no primeiro quadrante. Então, todo ponto que está nessa região aqui, ó, está no primeiro quadrante. E quando o ponto está sobre o eixo, ele também pertence a esse quadrante. Então, nesse caso aqui, o ponto I aqui pertence ao primeiro e ao segundo quadrante, que ele divide aqui a divisória. Né? O ponto G está no segundo quadrante. Vou botar essa cor aqui diferente. Né? O ponto G está apenas no segundo quadrante. O ponto D, que está sobre a divisa, né, está no terceiro, no segundo e no terceiro quadrante. Né? O ponto E está apenas no terceiro quadrante. O H também pertence ao terceiro quadrante. Né? Está nessa região aqui. O C pertence ao terceiro e ao quarto, né, que está na divisão dos dois. O F apenas no quarto, que está aqui direcionado, né? E o J pertence ao 1 e ao quarto ao mesmo tempo. Vou botar aqui uma coisa que pertence ao 1. E o ponto A, né? Como está na origem, ele pertence a todos os pontos, todos os quadrantes ao mesmo tempo. Ele pertence ao primeiro, ao segundo, ao terceiro ou ao quarto. Então, qual é a regra, né? Se o ponto está isolado no primeiro quadrante, ele pertence ao primeiro quadrante. Se ele estiver em cima do eixo, ele pertence aos dois quadrantes que ele faz parte, né? Que ele divide. Aqui ele pertence aos dois quadrantes. Aqui ele pertence aos dois quadrantes. E aqui ele pertence aos dois quadrantes. Primeiro e o quarto. Aqui o segundo e o terceiro. Perdão, o terceiro e o quarto. Aqui o segundo e o terceiro. E aqui o primeiro e o segundo. Então, é basicamente isso, né? Não tem mais segredo do que isso. Deixa eu limpar aqui. Fazer um novo aqui. Fazer um novo esquema. Para a gente detalhar um esquema aqui. Aí. Tem algumas situações que acontecem, né? Quando fala de bissetrizes, né, de quadrantes ímpares e quadrantes pares. Por quê? Quando eu tenho dois pontos, eu posso formar uma reta no plano. Então a gente vai estudar isso em função do primeiro grau. Eu posso, entre dois pontos quaisquer, eu posso traçar uma reta, né, entre esses dois pontos.
É isso. E a função do primeiro grau vai ser sempre uma reta. Então, a equação vai gerar uma reta assim, ó, em que todos esses pontos aqui, ó, demarcados, e acrescentei uma reta. Deixa eu tirar aqui. Todos os pontos que eu marcar em cima dessa reta vai pertencer a essa função. Então, tem alguns pontos que são interessantes. Deixa eu deletar isso aqui. Isso. Alguns pontos que são característicos. Por exemplo, se eu marcar esses pontos aqui, ó, nesse segmento, A, B, C, D, marcar aqui para baixo. Observe aqui, esses pontos que estão marcados aqui nessa linha, né? Se você juntá-los aqui, vai fazer uma linha, né? Observe aqui, ó. A tração reta vai ficar certinho em cima deles. Todos os pontos que estão nessa reta, né? Você vai perceber que eles têm a coordenada e marcar aqui, a coordenada igual a abscissa. Por exemplo, esse ponto D, ó, 3 de x e 3 de y. O ponto C vai ser 2 de x e 2 de y. Observe, as coordenadas são iguais, os valores de x e de y. O ponto B, 1 e 1. O A, 0 e 0. O ponto B, ó, 1 e 1. O A, 0 e 0. O E vai ser menos 1, menos 1. O F, menos 2, menos 2. O G, né? Menos 3, menos 3 e assim por diante. Então, todos os pontos que eu, porventura, marcar que ficar sobre essa reta, vai ter as coordenadas iguais. Então, nós chamamos esse aqui de bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Porque ela corta, né, o quadrante 1 e o quadrante 3. Por isso que nós chamamos bissetriz dos quadrantes ímpares. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Bissetriz dos quadrantes e caramba. Ela corta o quadrante. Ela corta quadrantes x, quadrante 1 e 3, né? Essa bissetriz aqui. Por que é bissetriz, né? Quem lembra lá da geometria, o que seria bissetriz? Bissetriz é a reta que divide o ângulo em duas partes iguais, né? Então eu vou dividir esse ângulo de 90 graus aqui do primeiro quadrante em duas partes iguais. Isso chamamos de bissetriz. Então, qualquer ponto que estiver sobre essa reta aqui, ó, vai ter coordenadas iguais. Tá vendo? Botei o H entre esses dois valores. Se eu exibir o rótulo dele aqui, ó, ele vai ter coordenadas iguais. Vai ter número com vírgula, não tem problema. Mas, tá vendo? 1,5, 1,5. Ele tem coordenadas iguais. Da mesma forma, se eu fizer com os quadrantes pares, né, vai ter quase a mesma característica. Deixa eu marcar os pontos aqui, ó, dos quadrantes pares, que é justamente nessa junção aqui. Bissetriz dos quadrantes pares, ela tem a característica de ter o quê? As coordenadas opostas. Então, eu vou traçar uma reta aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar, marcou todos os pontos aqui. Se eu colocar o rótulo deles aqui, ó, você vai ver que eles vão ter as coordenadas opostas. Menos 3 de x, menos 3 de y. Um é positivo, o outro é negativo. Um é positivo, o outro é negativo. Então, qualquer ponto que estiver sobre essa reta, essa bissetriz dos quadrantes pares, ela tem essa característica. Os pontos têm valores alternados, opostos. Tá vendo?
Aqui, na bissetriz dos quadrantes ímpares, os valores são iguais, né? As coordenadas são iguais. E aqui, a bissetriz dos quadrantes pares, os valores são opostos, né? Então, deixa eu inserir aqui o texto. Bissetriz dos quadrantes pares. Escrevi, não apareceu. Os quadrantes pares. Então, essa é a bissetriz dos quadrantes pares. Beleza? Então, ó, a bissetriz dos ímpares e bissetriz dos pares. Certo? Então, mexer com o plano cartesiano é mexer com pares ordenados. E esses pares é cada ponto do plano. E esse ponto tem uma abscissa x e tem uma ordenada y, por isso que é par. Tem dois valores e ordenado que pressupõe uma ordem. Beleza? Então, voltamos lá para o nosso PowerPoint, né? Nós temos na página 55, né, alguns exercícios, né? Que é o 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Do 35 ao 43. Então, façam os exercícios aí, né? É simples, marca o plano, né? Igual o 35. Distribua os pontos no plano cartesiano. Você desenha o plano no caderno, né? E vai marcando esses pontos. E você precisa saber fazer isso tranquilamente. Tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, nós estamos aí à disposição. Pode chamar aí, a galera já tem meu WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp. Quem tiver dúvida aí, qualquer coisa, é só falar. A gente vai marcar, vou marcar uma aula, né, uma videoaula, ou abrir uma aula no Meet pra gente trocar ideia, tirar dúvida, ficar à vontade. Eu devo marcar lá para quinta-feira um horário para tirar dúvida de vocês. Tá joia? Então, bons estudos. Tamo junto aí mais uma vez nessa empreitada. Um grande abraço aí para todos.